Lo que Deus quer é governar em nossas vidas. Lo que Deus quer que nós outros entremos e estemos bajo a seu governo. Mas para que eu esteja no governo de Deus, eu tenho que sujeitar-me a las regras deste governo. Se ustedes, se eu, se nós outros queremos desfrutar, regocijar de los privilégios, de las dádivas, de los benefícios do território de Deus, eu tenho que guardar e obedecer os estatutos de Deus. Mas por que muitos não estão vivendo uma vida de cidadão do reino de Deus? Porque muitos não querem sujeitar-se a los estatutos de Deus. Quantos que estão na igreja e que aún não se bautizaram nas águas? O bautismo nas águas é um estatuto. A fidelidade de ser marido de uma sola mulher, de ser mulher de um solo marido, é um estatuto de Deus. Quantos filhos que não honra padre e madre, que não respeita padre e madre? Honrar padre e madre são estatutos de Deus. Deus quer governar em sua vida, mas para que Ele pueda governar sua vida, você tem que estar no território de Deus. E para estar no território de Deus, uno tem que seguir os estatutos de Deus. Por isso que Ele disse: volved a mim, e eu me volverei. Ou seja, Deus está falando em outras palavras: entra em meu território. Permita-me governar sua vida. E no governo de Deus não há desigualdade. E no reino de Deus não há injustiça. E no reino de Deus não há corrupto. Como que eu vou ser incompleto se meu governador é Deus? Como que eu vou ser pobre de fé, pobre de espírito, pobre de amor, se meu Deus é rico? Mas se esse governo não está se refletindo em minha vida, se não refleja em minha vida, é porque Ele todavia não está me governando. E se Ele não está me governando, é porque eu aún não me volvi a Ele. Porque quando eu me volvo a Ele, Ele se volve a mim. Ali disseram, leiam comigo por favor. Disse o Senhor de los Ejércitos: pero decís, como hemos de quê? Robará el hombre a Deus? Pois vós outros me estáis o quê? Pero decís, em que temos roubado? Em los dízimos, em las... Por que Deus disse dízimos e ofrendas? Por que Deus não falou oração? Por que Deus não falou ajuno? Por que Ele disse dízimos e ofrendas? Por quê? Porque o Deus deste mundo é o dinheiro. Você pode observar que a maior crítica hacia nós outros é quando falamos de quê? De dinheiro. As pessoas não falam da música, da canção, da prédica, dos testemunhos, vida cambiada, drogadictos que derram as drogas, famílias restauradas. Não. Édia solo habla quando hablamos de dízimos e o quê? Porque é o Deus de Édias. Dinheiro é papel. Quando ele habla de dízimo e ofrenda, ele está falando de reconsideração, ou consideração, reconhecimento. Quando apartamos os dízimos e apartamos a ofrenda, estamos demonstrando que Ele é nosso dueño. Ser dízimista, ser ofrendante, é muito mais do que apartar 10%, é muito mais do que dar ofrendas. Ser dízimista, ser ofrendante, é você colocar Jesus em primeiro lugar. Ser dízimista, ser ofrendante, é você priorizar sua fé, priorizar sua salvação. Ser dízimista, ser ofrendante, é não faltar os domingos, não faltar os miércoles, é barro frio, é barro chuva, é barro neve, é barro dolor, é barro tráfico, é barro um montão de coisas. Eu sou dízimista.
Neste exato momento, você está dando seu dízimo para Deus. Por isso que Deus, Ele tem a obrigação de cuidar. Porque estamos em seu território, estamos em seu território, estamos em seu governo, estamos em seu reino. Amém? Aí ele diz assim, com maldição estáis o quê? Porque vosotros, la nação inteira, me estáis? Traede todo el dízimo al folí, para que haja alimento em minha casa, e ponede-me a hora, o quê? A prova. É o próprio Deus que manda nós outros a ser com Ele, o quê? Uma prova. Quando nós outros obedecemos seus estatutos, obedecemos suas regras, você tem o direito de falar para Deus, Senhor, onde estão as ventanas que tu prometiste? Onde está a vida abundante que o Senhor prometeu? Onde estão as promessas que o Senhor hizo? Quando uno tem um relacionamento com Deus, uno tem o direito de cobrar. Aí ele diz assim para terminar, disse o Senhor de los ejércitos, se nos abrirei as ventanas de onde? E derramarei para vosotros bendição hasta que? E por vosotros repreenderei ao devorador, para que não os destruya os frutos del suelo, nem vuestra vida en el campo será estéril, disse o Senhor de los ejércitos, e todas las naciones os chamarão bem-aventurados, porque sereis uma terra. Deus quer que sua vida, Deus quer que nossa vida seja uma terra de quê? De delícias. Deus quer que você tenha um matrimônio delicioso. Deus quer que você tenha uma saúde deliciosa. Deus quer que você tenha uma vida dele. Mas para isso, você tem que ter com Deus relacionamento de fé e fidelidade. Você tem que entrar neste território chamado Reino de Deus. E para que você entre neste território, você tem que ter uma visa. E a visa deste território é o quê? A palavra.